Boa noite. Eu já conheço vocês, né? Então, dispensa, vamos logo para a aula, né? Vocês estão bem? Por que esse piquititito de gente? Cadê o povo? Será que foi na Semana Espírita? Será? Tudo bom, Betinho? Como é que você está, meu amor? Estou sentindo falta dos meus amigos. E vocês aí no fundão? Ai, 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 vou ter que buscar vocês. Ele já desligou aqui, ó. Eu pedi para ele desligar. Vinha. Está desligado aqui. Vinha. Vinha. Se esquentar, a gente pede para ligar de novo, mas vinha. Ai, meu Deus do céu, vou ter que buscar esse povo. Agora! Ê! Ô, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite aos internautas. E hoje nós vamos ter uma atividade que vai abrilhantar aí os estudos de vocês, que é falar sobre exatamente a vida espiritual, né? Que bom que a gente agora vai falar e a gente vai adentrar no que a gente tinha muito interesse, né? Muita gente quer saber a fofoca do que acontece do outro lado. Eu vou contar um bocado de fofoca para vocês hoje. Você é a fofoqueira do dia. E a gente vai falar da vida no mundo espiritual. Então, vamos lá. E aí vocês podem me interrompendo. O objetivo desse trabalho é percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com seus níveis de evolução. E aí eu já vou começar a contar a primeira fofoca, né? Nada muda. Essa é a grande fofoca. Nada muda. A vida continua. Exatamente como você está aí. Está cheio de gente do seu lado aí, ó. Um bocado de gente aqui está entupido de gente. Tem uns que sentam até no colo dos outros para assistir a aula. Então, não muda nada, minha gente. Essa é a realidade. Acredite você ou não, está cheio, está entupido isso aqui. Então, eles vêm, fazem as mesmas atividades que vocês, porque eles estão na mesma frequência que vocês. Então, quem está aí do lado não é obsessor, não, é estudante como vocês, porque essa é a frequência do momento. Agora, se você sair daqui, ficar falando mal do outro, buzinar na cabeça do outro, exigir, cobrar, não sei o quê, e falar palavrão, aí vai estar do seu lado pessoas assim, porque tudo é frequência, não se engane. Não se engane. Todo mundo que está atrelado a nós está atrelado por conta da frequência que a gente emite. É a única forma deles estarem conosco. É a única forma. Então, hoje a gente vai estudar um pouco isso aí. Entender especificamente as variações do fluido cósmico universal. Por quê? E aí eu já estou falando os objetivos e entrando já no assunto. O fluido cósmico universal, eu digo que, para mim, ele é o Deus. Você imagine se, dentro do mar, da água do mar, quando você olha para dentro da água do mar, o que você sabe que tem lá, o que você vê? Você vê peixes de tudo quanto é tipo, os mais abissais, os menos, né, os mais assim na beiradinha. Você vê pessoas nadando, você vê navio, você vê tartaruga, você vê pedra, você vê areia. O que mais você vê? Oxigênio, hidrogênio, né? Você vê um bocado de coisa. Então, isso que está nisto é o fluido cósmico. Então, você faz parte desse fluido. Você não tem, você vive ali, você está ali. Então, você é diferente do que está ali? Não. Você é diferente do mar? Não. Você está ali. Então, você é o mar. Olha que lindo, olha que interessante, olha que raciocínio interessante para a gente poder começar a pensar juntos. A gente vai falar sobre isso. Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos. Olha, eu estou aqui hoje, sentado, ou em pé, do seu lado, na sua frente. Cada um aqui tem uma atividade diferente do que está fazendo na vida. Do que está fazendo na vida. Cada um. Obrigada.
aqui tem uma atividade diferente e vive numa diferente situação. É diferente lá? De jeito nenhum, porque eles têm as atividades deles, eles têm os trabalhos deles. Um dia eles vão deixar de captar isso, assim como você. No dia que você cair na real, que você despertar, meu amigo, nem aqui você reencarna mais, porque você altera a sua frequência. Alguns vão dizer, a louca está dizendo que se eu, em vida, mudar a minha frequência, eu não preciso reencarnar mais. Por enquanto, não, porque você tem uma programação. Mas, quando e a decorrer do tempo que você começar a despertar, você não entra mais aqui. Você não entra, porque a frequência não cabe. Porque se despertou até tamanho, você não precisa viver essas experiências de provas e expiações. É só despertar. E o despertamento vai acontecer, a gente vai falar isso, o despertamento vai acontecer quanto mais consciência você tem. Você tem tanta consciência que você expande. Quando você expande, você não cabe mais num lugarzinho que é 2D, 3D. Você vai para a 5ª D, 6ª D, 7ª D, porque você expande. Então, você tem mais experiência, você está mais esperto, então você vai embora. Isso, olha, nós estamos aqui porque nossa consciência, como espírito imortal, é limitada. Só isso. Por isso você está aqui nesse planeta, nessa frequência, nessa dimensão. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Olhe. Entender que as missões e ocupações dos espíritos. Qual é a sua missão hoje? Eu poderia dizer assim, minha missão, parece, né? Eu não sei tudo porque eu não sou Deus, mas eu sei que eu sou enfermeira, sou professora, sou palestrante, sou mãe, sou filha, ainda tenho meus 2 pais que vivem, sou amiga de colega de trabalho. O que mais que eu sou? Sou pianista. O que mais que eu sou? Eu gosto de cantar. Não canto, não, viu? Eu gosto. Eu tenho um bocado de coisa aí que eu faço que eu entendo que é o meu papel. Esse é o meu papel. Mas, de vez em quando, eu paro e falo assim, mas será que essa é a minha missão? Será que eu sou mais que isso? Aí, se eu parar para pensar, se eu parar no tempo e sair da bolha, sair da Matrix, sair da minha caixinha, botar os pés assim, bem no alto e ficar com a mão assim, pensar na minha vida, eu vou descobrir que eu sou muito mais que isso. Aí a criatividade vem, dá vontade de, sei lá, dá vontade de fazer teatro. Estou chutando, tá? Não é isso, não. Mas dá vontade de fazer teatro, dá vontade de andar de bicicleta. Vão aparecer coisas que são muito da minha criatividade, das minhas vontades, dos meus desejos. Dá vontade de... Por exemplo, lembrei de uma aqui, massa, maravilhosa. Eu nunca consegui, mas eu não desisti. Não vou ser isso, mas eu não desisti da ideia. Desde pequenininha, eu sempre quis ser cientista, sempre. Eu gosto da parte científica da coisa, eu gosto das estrelas, só eu gosto de estudar a tabela periódica, gosto de fazer cálculo, não sei, mas eu gosto. Olha que interessante, né? Eu não sei, eu gosto. Eu gosto dessas coisas, desde pequenininha. E eu dizia, aí um dia, quando eu tinha 10 anos de idade, 10, 11, eu acho, a professora perguntou assim para a gente, no laboratório de química lá do colégio, o que vocês vão ser quando crescer? Aí um levantar, eu sei isso o quê, você é médico, isso o quê, e você vai ser o quê? Olha, uma criança de 10 anos para dizer isso é porque tinha certeza do que queria, né? Eu disse assim, eu quero ser astrofísica. A professora, o quê, minha filha? Aí eu nem sabia o que era astrofísica. Eu quero ser astrofísica. Ela, você, astrofísica? Olha o que ela fez comigo. Minha filha, você não sabe nem matemática direito, vive ficando de final. Acabou comigo a mulher. Acabou. Vocês acreditam que dali até eu me formar no 3º ano, eu sempre fiquei de final? Sim. Aí, o que eu fiz? Cresci com astrofísica na minha cabeça. Falei, não vou ser, né? Ela disse que eu não era uma boa matemática e eu sempre gostei dessas coisas. Aí passou o tempo para vocês verem como é a cabeça de um espírito que ainda não está desperto. Aí passou o tempo, e eu com aquilo na cabeça, chegou a faculdade, acabou a faculdade, eu me formei em enfermagem, e aí eu resolvi ser professora. Aí fiz lá as especializações, o mestrado, e resolvi ensinar. Passei no concurso, e aí vou ensinar o quê? Vou ensinar a história da enfermagem? Vou ensinar a saúde do adulto? Não.
Eu vou estudar, eu vou ensinar. Metodologia da pesquisa, minha colega ali, ó, estudamos juntas, somos professoras juntas, ela é da UNEB também. Metodologia da pesquisa. Olha, eu na ciência, olha eu com o pezinho ali. Sempre gostei dessas coisas. E os alunos falavam assim, me chamavam de ABNT. Lá vem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. A ABNT, cara dela, a ABNT. Porque eu ensinava a ABNT cantando, dançando. Tinha uma série de metodologias lá. Bom, passou o tempo, a aposentadoria está chegando. E o coração, meu Deus, eu não vou morrer, não fui astrofísica. O que eu faço? Eu quero ser astrofísica, que é esse momento que eu estou lá de boa, perguntando sobre a minha missão, porque é isso que eu quero. Eu ainda estou no objetivo, viu? Já estou dando aula. Chegando lá, eu falei, minha missão? Qual é a minha missão? Ah, já sei o que eu vou fazer na aposentadoria. Muitos de vocês querem fazer o quê na aposentadoria? Me diga aí, muitos de vocês querem fazer o quê? Não, fala aí, é sério, eu estou perguntando. Viajar. O que mais? Curtir. O que mais? Vim para a Ulha, aí, ó, massa, maravilha, está vindo para a Ulha. O que mais? Pescar, pô, velho, que massa, delícia. O que mais? Que mais? Só mais uma, vá. Só mais uma? Hã? Ensinar. Sabe qual é o que eu vou fazer na minha... Vou, porque eu já sei o que eu vou. Uma aposentadoria eu passei esses dias, é outra daqui a 3 anos. Eu vou, já escolhi quem vai ser o professor de matemática e física que vai dar aula para mim. Não sei se eu consigo chegar lá, não dá mais, né? Não, gente, não dá, não. Porque também aí eu quero passear, né, gente? Não, mas eu vou aprender. Eu vou aprender aquilo que a professora disse que eu não tinha condição. Eu vou. Porque quando eu desencarnar, eu já estou com meio pé ali na astrofísica no futuro, né? Aí já não quero nascer no Brasil. Eu quero nascer num lugar que me deixe ser astrofísica, né? Vou nascer bem lá em cima mesmo. Se o povo me quiser, os alemães, os japoneses, eu não sei. Eu quero ser astrofísica em algum lugar. Assim, eu estou brincando, mas assim, para estimulá-los a pensar até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer com a gente, usar a nossa inteligência a nosso favor. E assim é a vida do espírito. Você escolhe o que você quer. Nunca é o outro. Ah, mas não tem um planejamento reencarnatório? Tem, criatura. Para aqueles que se deixam se submeter à escolha dos outros, a orientação dos outros. Se você chegar lá e estiver bem desperto, o planejamento reencarnatório até vai te convidar, vem cá, tudo bem? Está na hora de reencarnar. Tá, menino, já decidi, vai ser assim, assim, assim. Tá bom, aí eu vou te mostrar aqui um negócio e você vai ver, é isso mesmo que você quer. Porque a escolha é sua, não é do outro. Nunca foi assim, nunca. Nunca ninguém decide para você o que você tem que ser, o que você tem que fazer, qual é o corpo que você vai usar. Esse corpício aí que você tem, é tudo frequência vibratória da tua cabeça. São escolhas suas, que juntam com as escolhas dos pais, porque todo mundo combinou, junto e misturado, junta a genética, dá esse corpício lindo aí que vocês têm. É isso. A vida é muito simples. A gente é que terceiriza, que o outro tem que fazer tudo por nós. Olha que incrível. A vida é muito melhor, quando você sai da caixa, se desprende e diz assim, nossa, é verdade, deixa eu adiantar aqui, senão daqui a pouco eu não acabei essa aula. Gente, tem essa aula de hoje tem 40 e quantos slides, Rodrigo? Acho que 46. Eu não vou dar os 46, claro, né? Não vai dar tempo. Mas eu já estou adiantando a aula lá para a gente não se perder. Perceber que os espíritos se organizam em cidades que continuam seus estudos no mundo espiritual. Assim como vocês estão organizados para vir para a ULI, eles fazem a mesma coisa. Tanto que eles estão aí, estão estudando com a gente. Quando vocês estiverem em determinados ciclos, vai ter um determinado momento... Cadê Robertinho? Não está aqui, não. Né? A gente vai ter um determinado momento que a gente vai fazer as mediúnicas e faz o quê nas mediúnicas? A gente conversa com quem? Com os alunos do outro lado de lá. Né? Oi? Com os professores. Né? Então, a gente vai bater um papo, porque, assim como vocês estão aqui, eles estão aí no outro plano trabalhando com a gente, eles estão compartilhando conhecimento. Muito do que a gente fala, a gente é inspirado por eles, muito do que eles falam. Quantas vezes, nesses encontros, eles dizem assim, mas teve uma hora lá, uma vez falaram isso para mim, eu falei, mas eles estão assistindo mesmo. Uma vez eles falaram, mas você falou uma coisa assim, assim, assim. Eu falei, mas você estava assistindo? Mas se a gente tem que vir assistir. A gente está assistindo como vocês estão. E me perguntou uma coisa da aula que eu já tinha dado em outro dia. Eu falei,
Tá, eu nem lembrava. Eu falei, como foi mesmo que eu falei? Ele falou, você falou isso porque eu anotei aqui. Como você explica isso? Eu que não tivesse atenta, não, entendeu? Ou tivesse falado uma mentira, né? E aí todo mundo vai comprar ideia, tem que tomar cuidado. Então, eu queria falar para vocês, como vocês chegaram um pouquinho depois, algumas pessoas, eu vou repetir esse trecho. Eu tinha comentado, você imagine você dentro do mar mesmo. E dentro do mar, o que você tem ali dentro? Você tem peixes de tudo quanto é tipo, mais abissais, mais na parte rasa. Você vê navio, você vê tartaruga, você vê pedras, areia. O que mais você vê? Oxigênio, nitrogênio, né? O que mais que você vê lá dentro do mar? Fala aí. Hã? O quê? Vegetais, maravilha, né? Então você tá indo, todos os reinos estão ali dentro. Então, se aqueles reinos estão ali dentro, eles são diferentes ou eles estão ali? Está todo mundo ali junto e misturado, porque todo mundo tem um pouco de cada coisa. Alguns têm mais oxigênio, outros têm menos, outros têm mais magnésio, outros têm menos, mas está todo mundo junto. Então, eu não posso dizer que eu sou diferente desse mar. Meus componentes são diferentes, mas nós estamos embebidos, nós estamos encantados pela mesma ideia. O que acontece com o fluido cósmico universal é a mesma coisa. Você está aqui nessa sala hoje, mas o que está permeando entre a gente e na gente, com a gente, além da gente, é o tal do fluido cósmico universal. Tudo quanto importa a matéria, da mais grosseira à mais transparente, variando em multiplicidade infinita, a fim de atender a todas as necessidades físicas, químicas, inclusive vitais, daquela, bem como da sua intermediação entre o material e o espiritual. Ele se movimenta através dos líquidos ou gases, mas a essência mesmo desses líquidos, gases, de todas as matérias, inclusive aquela ainda inapreensível por nossos instrumentos físicos ou mesmo psíquicos. A gente sabe que até o éter, eu acho que tem uma... Eu não sou da área, quem for aí me avisa, mas pode me corrigir. Mas, pelo que eu entendi, existem já outros tipos além do éter. Né? Líquido, gasoso, éter, e eu sei que já foram encontrados outros. Então, o que é o fluido? No meu caso, eu já dei o conceito para vocês, agora eu vou falar a minha percepção. Minha percepção tal do fluido é o tal do Deus, é o tal da fonte criadora. Porque você está imerso nesse processo, você não consegue sair dele. Você não sai do ar. Você não sai da alquimia, que vocês duas estão sentadas aqui e longe de vocês tem duas cadeiras. Vocês pensam que vocês não estão criando um contato? Não estão, porque vocês são energia, está tendo uma alquimia aí. Tanto que quando, às vezes, você senta do lado de alguém ou está entrando em um determinado ambiente, você, às vezes, repulsa. Ou, às vezes, você adora. Pô, que pessoa deliciosa, super agradável, dá vontade até de levar para casa, dá vontade de ficar sentado junto. E tem pessoas que falam assim, nossa, deixa eu sentar lá atrás. Por quê? Porque a gente repele. Isso é alquimia, isso é campo energético. Então, o fluido cósmico universal, ele oferece para nós esta realidade, estes componentes. É por ele, é através dele que nós estamos nessa frequência. Agora você imagine esse mar, esse fluido cósmico universal, estando tudo dentro dele, inclusive as dimensões infinitas, porque todas as dimensões estão aqui agora. A quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 11ª dimensão, onde ficam os espíritos mais entendidos, compreendidos, os arquitetos estelares. Vocês acham que eles estão longe de nós? Não. Eles estão em outra dimensão. Isso é uma questão frequencial. Se você meditar, se você fechar os olhos, se você buscar paz dentro de você, se você buscar se conectar, você vai para lugares maravilhosos. Uma vez, eu, nesse processo aí, buscando me conectar, eu deu sabe aquela cochilada rápida? Eu cochilei. De repente, eu fui parar num lugar, foi de repente mesmo, eu fui parar num lugar e eu vi que isso era mental, não era nem projeção, era a minha mente que tinha deslocado apenas. Eu tinha ido para um local que não tinha gente, não existia ser humano, só existia o reino vegetal e mineral. E quando eu fiquei de frente para uma cachoeira
E a cachoeira, ela falava comigo, as plantas falavam comigo, não tinha reino animal nenhum, era vegetal e mineral. E, quando a cachoeira caía, ela cantava. E eu disse, vocês falam? Aí ela disse assim, claro, todos nós somos que nem você, apenas estamos em outra dimensão. E acordei. Eu falei, não acredito. Eu queria saber mais informação, porque, como cientista, como investigador, você quer fazer perguntas, né? Eu comecei a fazer a pergunta, já acordei, falei, não acredito, gente. Mas olha aí, ó. Então, os princípios energéticos. Como seria um esquema? Deus, ali em cima, a gente tem os nossos princípios espirituais e os princípios materiais. Todos estão ali imersos no fluido cósmico universal. A gente não pode esquecer que o espírito, ele é diferenciado. Porque ele não tem esses... Você é uma junção de você mesmo, que é o espírito, mas, para você se manifestar aqui, você precisa estar mergulhado nesse fluido, nessa matéria. E aí, quando você compreende isso, você vai entender o papel do corpo físico, o papel dessa matéria, o papel do perispírito. Vocês já tiveram aula de perispírito? Já, né? Tem alguém que quer falar? Quer comentar? Não, né? Então, vamos continuar. Agora, ninguém consegue se manifestar aqui se não partir desses princípios. Então, eu vou reencarnar lá no planeta Terra. Então, você tem X de princípio material, percentual Y de sódio, magnésio, potássio, aquilo tudo que está na tabela periódica, aí vem o seu princípio. Aí, o seu princípio espiritual, uma das formas, né, de evoluir a partir do reino mineral, vegetal, vem evoluindo o reino animal até chegar no nominal, quem sabe o que vem depois. Esse processo, a matéria, esse princípio material também vai, como é que a gente pode falar, evoluindo no seu processo também. Então, se você reparar o jeito, a matéria do homem no mundo primitivo, até o tamanho dos ossos, do crânio era diferente. Você vai vendo um processo evolutivo até chegar onde a gente está. Aí você vai olhar as culturas, os países, tem pessoas que são mais claras, pessoas que têm os olhos mais puxados, pessoas mais altas, pessoas mais baixas. É bem interessante, porque você vai ver que também essa influência do princípio material, ela está atrelada também às influências químicas e ambientais do meio. Então, as coisas não estão soltas, tudo é dentro da lei. Então, às vezes, os nórdicos eles são mais altos, os asiáticos são mais baixos, mas isso tudo é influência da temperatura, do ambiente químico, da água, do reino vegetal, do reino mineral. Por quê? Porque nós somos alquimia pura. Nós entramos em contato o tempo todo com essas substâncias, com esses elementos. Tá? Os fluidos são, então, são estados vibracionais sutis da energia que preenche o universo. A matéria, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de radiação sempre crescente e torna-se uma das formas de energia. Essa irradiação crescente, eu diria para vocês, assim, de maneira certa, de uma maneira de quem vive isso. Quanto mais você busca se compreender, se conhecer, se conectar, quando você permite que o conhecimento venha até você, quando você permite buscar o autoconhecimento, que é não só filosofar sobre, mas vivenciar esse conhecimento, você expande. Quando você expande, você irradia. E, quando você expande, você irradia, você entra nos outros campos, você entra nas outras dimensões. Então, você já ouviu falar de pessoas que fazem leitura de alma? Então, porque elas conseguem se concentrar a tal ponto, elas expandem, elas entram no campo da pessoa e fazem o mapa. É possível, isso todo mundo. Isso não é um dom de uma pessoa. Isso é da natureza do espírito, que, quando se desperta, se expande, ele vai aprendendo como é que a lei funciona. Isso tudo eu diria, quando você se permite conhecer-se,
você sai dessa bolha. Você vai além, você vai descobrir que você não é só matéria. Você é muito mais do que isso. Quer falar? Boa noite. Boa noite. Voltando aquele de trás, volte aí dois slides, por favor. Aí, não, esse outro que tem a matéria e tudo. Você estava falando do fluido, que tudo envolve, né? O fluido universal. Se ele tudo envolve, por que ele não envolve também o espírito? Não, mas já que o espírito... Porque ali, para mim, está só envolvendo aquele lado material. Bom, não vi você falar do fluido universal. Você falou que estava no meio de tudo. E o espírito tá. não é envolvido também? Não, por isso que eu falei, o espírito ele é diferenciado. Ele é assim com Deus. Ó. Então entendeu? Ele não, tá... não, mas ele está mergulhado, porque para ele precisar reencarnar aqui é material. Esse mundo é muito material. Agora, se você perguntar assim... O espírito lá em cima, na vida social coletiva dele. Depende. Ele é eu não sei também? qual a dimensão que você está falando. A dimensão materializada, que é as que a gente conhece, ele está... Porque existem outros tipos de matéria. O próprio cientista diz que tem matéria escura, matéria bariônica. Então, agora que os cientistas estão... Existe uma parte do universo que, inclusive, eles não conseguem ver, mas eles sabem que ali tem matéria. Mas eles não conseguem detectar. Mas eles sabem que tem pela irradiação. Então, para mim, ali tinha ficado fora do fluido, por isso que eu... Não, ele está mergulhado porque ele precisa... Porque, para ele encarnar, ele precisa estar na matéria. Então, ele vai estar envolvido. Mas, quando ele se desloca na sua pureza, pelo que a gente entende, não. É outro tipo de... Porque a matéria... deixa eu ver se eu consigo me explicar. Ela sempre vai existir. Porque ela faz... Para que o ser se expresse, ela precisa estar presente. Pelo menos aqui no nosso orbe. É aqui que a gente só pode falar daqui. Mas em lugares mais sutis, ela não deixa de existir. É porque o espírito ele se expande tanto que ele engole a matéria, e ele é soberano à matéria. Para você ver como é interessante que você me perguntou, pessoas muito materializadas. Eu já participei de uma mediúnica que o espírito ele não falava, ele rosnava, ele latia, ele imitava uma cobra. De tão materializado que ele está. Um espírito mais sutil, ele vai chegar numa leveza que você respira, você diz, nossa, você fica embebido. Parece que você não entende essa alegria. Tem muitas pessoas que choram na mediúnica. Porque a alegria, aquele bem-estar é tão grande, a energia é diferente. Ele é mais sutil, a matéria está menos presente ali, né, naquele encontro. Então, ali tem a ver com densidade. Ok? A matéria, a condensação desse fluido, né, em várias modalidades de energia, conhecida pelo ser humano como fluido cósmico universal. Tudo que existe no universo, criado por Deus, não sendo espírito, é fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva. Apresenta-se em estados vão de empoderabilidade até condensação, materialização. Em suas modificações, ela produz inumerável variedade de corpos da natureza. Quando você está aqui, você tem terra, você tem a cadeira, você tem seu pé, você tem o cadastro do seu tênis, você tem a bolinha do seu brinco, você tem a caneta, você tem um relógio, você tem um quartzo do relógio, você tem folhas variadas de livros de densidade, gramatura. Isso tudo é fluido cósmico universal. Tudo, 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 tudo. Então, eu poderia dizer, e aí vai o grande boom da aula de hoje para mim. Então, se eu for nesse raciocínio de Sandra, eu poderia dizer que tudo é Deus? É. Por isso que... E aí eu vou filosofar agora, tá? Quando alguém diz assim... Eu vivo em Deus. Tudo que eu vejo Deus. Tudo que eu estou, que eu vou, que eu fui, que eu quero ser, tudo é Deus. Não tem nada fora dele. Tudo é fonte criadora. Legal, né? Filosofar dessa forma. Quando você sente isso, em cima desse entendimento básico, porque tem que mergulhar, ler vários livros para a gente entender mais,
Está tudo certo, está tudo dentro da lei. Quando a gente fica angustiado por algo que não deu certo, pelo filho que se foi, pelo marido que deixou, pela vovó que está doente lá na UTI, cachorro que se foi, qualquer coisa, gente, emprego que foi embora, tudo está dentro da lei, não tem nada fora. A única coisa que você precisa pensar é como você está vibrando, porque é você que atrai tudo que você vive. Então, vire a chavinha, mude de roteiro. Tudo está no pensamento. Suas crenças limitantes geram uma frequência e é assim que você as atrai. Dá um trabalho enorme de acabar com as crenças limitantes. Porque tem gente que já está rindo aí. Por quê? Porque você tem que todo dia ficar atento, ligado à forma como você está pensando. Porque tudo que você pensa, você gera uma frequência. Vai fazendo mantra. Eu fazia um bocado de coisa. Limpeza, tomava banho de erva. Ia tomar banho de sal grosso, tudo que você pode imaginar. Então, os fluidos têm os planos superiores, os espirituais e os planos físicos. Eu penso, pelo que eu entendi de Kardec, que os planos superiores também estão dentro do que a gente chama planos espirituais, porque, para mim, tudo é plano espiritual. Mas é assim que o autor coloca. Dentro dos planos superiores tem os fluidos divinos, que, para mim, também não deixa de estar dentro do conteúdo espiritual, né? Mas os planos espirituais é classificado como fluido espiritual, fluido mental, fluido perispirítico, e o plano físico, o fluido magnético. Quando a gente vai fazer a imposição das mãos, que vai se dar um passe energético, você utiliza esse fluido aí, ó, o magnético. Tá? Quando o espírito está junto com você dando um passe, porque tem o passe misto, que é o passe, né, que você está dando, que é o seu magnético, mas ele também vem com fluido espiritual, fluido mental, fluido perispirítico. Você já ouviu falar que tem pessoas que, se você quiser que dê tudo certo, que você quer que as coisas fiquem legais para ela, fecha os olhos, pense nela e emita mentalmente. Você está mandando fluido. Quer conversar com as plantinhas para elas continuarem vivas? Regue e converse com elas. Tudo é Deus. Tudo é alquimia. Teu cachorrinho está ansioso? Você demorou o dia todo? Ele não quis comer, não quis beber água? Chegue e converse com ele. Na hora de sair para trabalhar de novo, converse com ele. Você vai ver a alquimia. Quando você voltar, se você fizer isso todos os dias, você vai criar uma frequência, uma vibração. Quando você voltar, ali ele captou aquela ideia. Ele não vai entender a tua linguagem, mas ele vai entender a sua energia. E ele sabe que você vai voltar e ali vai. Vocês já ouviram falar que, às vezes, quando a pessoa morre, o cachorro fica lá do lado no cemitério? Pois é. Todas as ligações possíveis, né? E o plano físico também é o fluido vital. Então, quando você dá o último respiro lá no leito da morte, pronto, fluido vital. É o tempo necessário para o corpo vibrar. Esse é o fluido vital. Bom, isso aqui a gente já falou. Aqui, eu só vou ler o conceito aqui embaixo de André Luiz. André Luiz assim conceitua: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto criador ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Me veio uma recordação aqui. Uma vez o espírito chegou para mim, ele era um Exu. E ele disse assim, aí eu falei assim, mas como é seu nome? Ele falou assim, eu me chamo Exu Tranca-Rua. Eu falei, tá bom. Aí eu não sei, não lembro as perguntas que eu fiz para ele. Ele disse assim, minha filha, se você pudesse ver o que eu estou vendo, o que sai do teu corpo e do corpo de todo mundo é tanto fio luminoso, que você acha que é só um, né? Que assim, não, minha filha, está assim, ó. Aí eu falei, esses fios servem para quê? Ele disse assim, minha filha, é isso aí que liga a Deus. O sistema nervoso de Deus é ligado nesses fios. Eu falei, Jesus, imagine para entender isso, né? E a gente acha que a gente só é ligado com um único fio, que é o cordão de prata, que a gente está ligado ao universo. Não, ele diz, não, esse é o que vocês sabem. Esse daí foi o que Kardec conseguiu perceber junto com os espíritos. Mas Kardec morreu antes, não escreveu tudo, né? Eu falei, pois, assim mesmo ele falou. Exu Tranca-Rua.
Então, a matéria mais o fluido vital vai trazer essa vitalidade e vai fazer você rir, você chorar, você conversar, você dançar, levantar o braço, apertar. Entendeu? Isso é fluido vital. Então, a natureza do perispírito, eu acho que esse daqui também... Tá, a gente já falou sobre isso... A gente já falou. Isso tudo que eu estou falando está na questão 27, tá? Alguém perguntou alguma coisa? Não. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui está falando em relação à força propulsora do pensamento, que é a vontade. Você está com fome? Você está com vontade de visitar alguém? Está com vontade de chorar? É mais ou menos isso aí. Então, como é que acontece? Como é que os fluidos eles estão envolvidos nesse processo da mente, né? Bom, você tem o que a gente vai chamar de fluidos, né? Mais materializado, aqui embaixo os homens, na atmosfera terrestre, mas a gente sabe que tem 2 planos, o mais etéreo, o mais sutil, né, dentro desse processo. Então, tem a materialização e tem a interiorização. Tem os homens e tem os espíritos puros. É claro que no intermediário tem outras graduações, né? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Tem a atmosfera terrestre e tem a atmosfera espiritual. Aí se vivem todos os seres espirituais, extraem daí materiais sobre quais atuam através do pensamento, e esses fluidos adquirem qualidade que tem um teor de pensamento. Eu vou explicar tudo isso para vocês, eu estou lendo só os conceitos. E eles vão organizar, formando a forma, a cor, a aparência. É isso que acontece, que a gente chama no laboratório do mundo invisível. Isso tudo para falar para vocês que todos eles precisam do fluido cósmico universal para poder realizar. Eu estou falando aqui através das minhas cordas vocais, ok? Vocês acham que é simplesmente falar a partir das cordas vocais? Claro que não. É porque eu não vejo, eu não tenho essa consciência, eu não tenho essa clareza. Mas, quando eu falo, está acontecendo muitas alquimias aqui, porque eu interajo com o meio ambiente. E, quando eu estou falando, é porque eu penso muito, é porque é rápido essa transição, né? Eu estou pensando em alguma coisa que eu desejo comunicar. E, às vezes, não é eu que quero comunicar, é outro ser que está usando o meu aparelho, o meu vaso, né, para se comunicar. Então, ali na atmosfera espiritual, vai acontecer, eles vão pegar elementos para que eu possa expressar aquilo que eu posso falar. A depender do nível evolutivo do espírito, mais eterizados, mais sutis, mais superiores, eles vão usar X elementos para poder comunicar. Se for outros, não, eles vão usar os elementos aqui da Terra mesmo. Tanto que, às vezes, o médium ele rosna, ele grita, ele briga, ele xinga, ele late, porque o espírito ali é bem materializado. Mas, ainda assim, para ele produzir aquele pensamento e se colocar à disposição através do teu corpo, ele vai usar os elementos mais materializados. Tá? Então, eu já conheci pessoas que, na hora que vai transmitir uma informação através desses pensamentos, ela não consegue nem falar. E ela fica assim, ó. E a gente pode falar, não é que ela não quer, é porque o espírito é tão sutilizado que ele está exercitando você conversar com ele através da telepatia. Porque ele nem precisa, para ele é difícil usar as cordas vocais, porque ele tem que se materializar muito para poder falar. Né? E aí você cutucava o médium falou assim, ele está conversando comigo por telepatia, ele quer conversar com a gente por telepatia, mas eu estou falando aqui para ele que as pessoas não sabem fazer isso ainda. Então, ela espera um pouquinho que eu vou traduzir o que ele vai falar para poder passar a mensagem, de tão sutilizado que era o espírito. Isso tudo é porque acontece essa alquimia aí, os fluidos vão adquirindo qualidade e que vai depender do pensamento do médium. Queria falar uma coisa sobre isso. A qualidade do pensamento, né? Quando você está em determinados lugares que você quer passar uma mensagem, na tua casa, quando você estiver lavando louça, está indo trabalhar, cuidado com a qualidade dos seus pensamentos, porque é assim que acontecem as alquimias, né? As pressões, as obsessões, elas vão acontecer a partir daí.
Então, se você não está atento, você está com raiva, cansado, com fome, xingando, aí você vai encontrar no teu caminho não só pessoas encarnadas, como desencarnadas nessa mesma frequência. Mas, às vezes, em momentos tão difíceis, acalma o coração, bota a mão no peito e diz assim, eu preciso respirar, eu preciso encontrar um caminho. Onde está? Não peça, não precisa pedir. Somente fala, eu preciso, porque vai chegar ajuda. Mas, se você quiser pedir, não tem problema nenhum, porque a gente está como aqui é um local de aprendizado. Mas, aos poucos, você vai começando a ficar independente. E essas alquimias vão acontecendo e você vai conseguindo viver no teu planeta da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Porque você vai adquirindo autonomia de como você pode funcionar. Porque tudo é aprendendo como a lei funciona. Você é uma lei. Você... eu costumo dizer que você é uma lei pura, porque você funciona de acordo com o que está posto. E você não pode fugir disso. Por exemplo, você está no planeta, você está aqui no Brasil. Se você matar alguém, ou se você cometer um aborto, as leis dos homens, você pode fazer isso? Não. Você tem consequências. Ok? Então, é assim que vai acontecer. Você acha que, para você viver aqui como espírito, que todo mundo diz assim para você, você tem livre-arbítrio. Você não tem liberdade. Você não é livre. Você tem livre-arbítrio, que é o passo para chegar na tal liberdade. A liberdade só tem quem expande bastante e conhece bastante as leis. Porque ele não precisa de livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é muito condensado em cima de onde você vive. O livre-arbítrio acontece porque, dentro desse processo, porque você tem a lei dos homens, tem a lei da matéria, tem que... Se você botar o dedo no local muito quente e não queima, essa é uma lei. Então, você não tem essa liberdade toda. Você tem um livre-arbítrio. Você vai conhecendo um pouquinho as leis e vai acendendo, vai conhecendo as leis e vai acendendo. Os espíritos mais puros, mais sutis, eles têm liberdade, porque eles já sabem das leis, eles não vão cometer nenhum erro, uma ética cósmica. Eles sabem o que eles vão fazer. Eles não interferem na vida dos homens. Eles não dizem para você, não vai por ali. Eles estão presentes, às vezes, falam assim, mas, gente, toda vez que eu vou para aquele local lá, o pneu do carro fura. Pergunte-se por quê. Às vezes está lá a presença, às vezes acontece alguma coisa, não que eles digam não vá, mas sempre é uma leitura, é simbólico isso, e você vai aprendendo a partir dessas alquimias aí. Aqui é só para dizer para você uma simplificação efetuada por Kardec sobre tipos de corpos. Né? Então, quando você vai para o mundo oriental, no esoterismo, por exemplo, e compara com o espiritismo, você vai entender que existem sete tipos de corpos, né, no mundo oriental. Desde o corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, nirvânico, búdico e divino. Ou corpo atômico, búdico, mental superior, mental inferior, depende do autor, depende da região que você está estudando. Mas o que o espiritismo coloca? O espírito sempre vai estar dentro do que a gente chama de corpo divino, ou corpo átmico. O perispírito vai do búdico até o etérico, e o corpo físico mesmo. Tá? Então, é só uma comparação rápida daquilo que a gente... Eu queria falar da onda mental, que, de alguma forma, porque tudo está no fluido cósmico, tá? De alguma forma eu já falei isso, eu vou tentar especificar um pouco mais. Mas, por exemplo, você tem um determinado pensamento, você tem uma determinada vontade, um determinado sentimento. Um está ligado a valores, o outro está ligado a hábitos e o outro está ligado a afeto. Quando você tem um pensamento, é porque tudo que você expressa, não se engane, está atrelado ao personagem que você está sendo. Preste atenção como você está sendo. Quem é você? O que você pensa? Como você levanta? O que você faz? Quais são as palavras que você emite durante o dia? Como você dorme? Como você come? Esse é você. Às vezes você está aqui e só presta atenção em você quando a fome bate, quando a vontade de ir no banheiro acontece. Porque você lembra que você existe. Porque, às vezes, é o dia todo você preocupado com o outro, reclamando do chefe,
reclamando da fila, do trânsito. Você sempre está se posicionando na referência do outro. Esse é você. Agora, se você o tempo todo está presente, eu sou Sandra. Espera aí, como é que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Aí você vai cair na real. Gente, não é eu, é interferência. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo, prestando atenção no trânsito. De repente, veio uma mensagem, uma cena na minha mente que não tinha nada a ver com aquilo, nada. Eu falei, epa, peraí. Esse não sou eu, não. Pare com isso aí, porque eu não vou aceitar. Eu acho que eu contei para vocês de uma vez que eu estava no quarto, e eu estava dormindo, e começou a ter uma festa no quarto. Eu contei essa história para vocês? Até eu dormindo. Quando deu meia-noite, eu não conseguia dormir. Uma confusão na minha cabeça, um barulho. E eu que um sono pesado, mas não conseguia dormir. Quando aí eu comecei a ouvir barulho de discoteca. Tchá, 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 tchá. Quando eu abri o olho, o que tinha de espírito sambando, dançando, com som alto no meu quarto, eu não acreditei naquilo. Era uma segunda-feira, meia-noite, aquela furdunço no meu quarto. Eu falei, oxi, sai daqui todo mundo agora que eu quero dormir. Aqui não chamei vocês, bora, rua. Menino, quando eu descobri que eu tinha um poder, todo mundo saiu. Todo mundo foi embora. Que todo mundo me falava que eu sou dona do universo. Eu sou soberana da matéria. Eu que mando em mim. No dia que eu atuei e mandei em mim, menina, eu senti um poder. Eu falei, olha que funciona. Que aí eu entendi como é que é ser dono de si mesmo. A gente pode não acreditar nisso, mas comecem a ser dono de si, dominar os seus pensamentos, dominar os seus valores. Você é uma pessoa mal-humorada? Você chuta o balde? Você fala muito palavrão? Você é reclamão? Você é comilão? Você vive na ferida da dor? Vive na ferida do vitimismo? Você vive no abandono? Você vive na traição? Naquele sentimento, naquele ó dia, ó vida, porque me deixou, porque eu vou, porque eu não sei. Você fica nisso? Esse é você. É só isso. Não tem nada de errado. É você que escolheu ser assim. Mas dá um trabalho ser diferente? Dá, porque isso virou uma crença para você. Você ficou a vida toda ali naquele... Então, é assim que o fluido cósmico vai se comportar do ponto de vista material. Mas, a partir do momento que você vê, espera aí, que eu tenho uma autonomia aqui, dá um pouco de trabalho, porque você tem que ser vigilante o dia todo, não vou. Quando vier, fala assim, não aceito, eu quero ser diferente. Isso aí eu já sei como é. Eu quero me testar pensando de forma diferente. Até que um dia, daqui a pouco, você... Nossa, eu quis voltar para trás, chorar daquele leite que derramou, eu não consigo. Você não consegue mais. Porque a sua consciência já fez um elástico, é que nem elástico de dinheiro, vai e não volta mais como antes, de tanto que você puxou. Essa é a consciência. Vai e não volta mais, graças a Deus. Aí a vontade, né, os hábitos. Como são os seus hábitos? Você é uma pessoa que bebe água? E aí, como enfermeira, eu vou lhe dizer, você está perdido se você não bebe muita água, viu? Com o tipo de alimento que a gente está tendo, não bebe água, não tem como não ter cristais no rim. Se você tem uma tendência genética, você vai ter problema de rim um dia. Então, como é que Deus pode... Como é que você poderia culpar a Deus se você não entendeu as suas leis? Seu corpo precisa de água. Essa é uma lei biológica. Vai beber água, que nada vai acontecer com você. Mas eu nunca fumei na vida e tive um câncer, ou tenho um câncer, estou em tratamento. Bom, você não pode esquecer que você também é um ser milenar. Você não pode esquecer que você não teve só essa vida. Mas como eu faço? Se liga, muda sua frequência, autocura, auto-perdão. Pare de ficar nessa frequência do muda isso. No dia que a gente descobrir que essa pode ser uma saída, porque eu estou falando de onda mental.
Não estou dando uma aula qualquer aqui, não. Eu estou falando dos hábitos. Seria legal se a gente pudesse fazer isso desde criança, né? Mas nossos pais também não sabiam nos ensinar. Agora vocês já sabem, eu quero saber o que vocês vão contar para os netos de vocês. O que vocês vão falar para os filhos de vocês. Entendeu? Porque, a partir do momento que você tem conhecimento, você agora vai ser cobrado do ponto de vista da sua consciência. Sua consciência vai lhe cobrar. Não é Deus, não é ninguém. Por que você não ensinou? Por que você não falou? Então, não perca a oportunidade de viver a vida e compartilhar os conhecimentos que você sabe que pode dar certo, que são bons para você, que são positivos. Compartilha isso com as pessoas. Sentimento. Sentimento tem muito a ver com afetividade, né? Eu sei que, às vezes, a sua vida foi uma vida dura. Não foi fácil o que o pai e a mãe passou. Às vezes não teve pai e mãe, foi criado por outra pessoa que não foi fácil. Então, a gente sabe que as consequências do que nós somos hoje é muito resultado de traumas. Está ok, ok? Somos adultos, beleza, já sabemos disso. Mas se a gente está aqui é porque a gente tem afinidade por autoconhecimento e aqui a gente quer se conhecer como espírito. Então, que tal você deixar as pessoas te amarem? Que tal? Que tal você tentar olhar para as pessoas de frente e esperar um pouco o encontro dos olhares? Se você nunca tentar, é difícil desenvolver afeto. Você sempre vai ser um mal-humorado, uma pessoa azeda, uma pessoa isolada, na solidão, e a vida é amarga, e a vida não é não, não é não. Se permita ser amado, seja generoso com você, desenvolva a própria afetividade. E isso tudo que eu estou falando não vai ter resultado nenhum se você não começar por você, tá bom? Os valores não é com as pessoas, é primeiro com você. Os hábitos não é com as pessoas, é primeiro com você. O afeto não é com as pessoas, é primeiro com você. Quando você cair na real, que a porta está em você, não está lá fora, meu Deus do céu, você encontrou o caminho da roça. Aí, tudo acontece. Então, a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam num espaço infinito. Enquanto tiver planeta, Sol, Lua, cometa, Terra, vento, palha de coqueiro, gente, dedo, unha, cabelo, tudo é fluido, está na matéria. Fluido cósmico universal. Agora, quem anima tudo isso? Quando você vê uma onda do mar descer. Quando você vê o furacão. Quem que está animando aquilo ali? O que vocês acham? Uma pergunta. O levantar das ondas, o vento passando. Porque você, quando se mexe, eu sei que tem um espírito aí fazendo esse movimento. E ali? Quem é? O que é? Mas para o movimento, eu não preciso do espírito, porque eu tenho ali um princípio material, mas e o espiritual? Ali é Deus ou ali é você? Ou vocês? Ou a gente? Embolou, né? Então, Deus está em tudo, ok? As forças psíquicas montam a nossa realidade. Você é uma força psíquica. Você é uma força psíquica. Você pode me dizer, nossa, Estados Unidos é cheio de furacão, né? Vocês acham que eles saem do nada? Porque Deus diz, furacão ali, tchum, na Flórida, né? Terremoto no Japão, tchum, e fica com a varinha dele lá só, né? Biscoitando a ruindade de Deus. Não, minha gente. Tudo é uma alquimia, é uma condição psíquica. Quando a gente para os movimentos mentais, muda a frequência, muda a vibração, sai da quarta, terceira dimensão, vai para a quinta dimensão. Isso sempre é um resultado da frequência psíquica daqueles espíritos que estão ali. Por que você não nasceu na Síria? Por que você está aqui? Entendeu? Não é à toa. As coisas não acontecem assim. Acontece por frequência. A separação do joio do trigo que estava lá no primeiro ou no segundo testamento, na Bíblia. Acho que é no primeiro, logo nos primeiros. A separação do joio do trigo. Não é no testamento mais novo, não. É do Antigo Testamento.
tem a ver com frequência. Ai, vai ter um dia, o juízo final, e o joio do trigo vai se separar. Ah, meu filho, o juízo final é a tua desencarne. Desencarna, aí você vai. Se você for para o mármore do inferno, é o teu juízo final. Uma vez, o espírito apareceu. Eu contei, isso aqui eu contei, que eu acho que vocês lembram. Ele estava balançando as pernas no túmulo. E aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo? Ele disse assim, estou esperando o juízo final, a corneta bater para saber se eu vou para o céu ou para o inferno. Aí eu digo, mas tem quanto tempo que você está aí? Aí ele diz, já tem muito tempo. Eu falei, você não acha que Deus está demorando para botar essa corneta para tocar, não? Ele disse assim, mas ele tem que tocar. Eu falei, mas pensa, que Deus não ia demorar tanto para você, porque você já está cansado aí. Você não quer descer um pouco, não, daí? A gente ia ali só para descansar um pouquinho, tomar uma água. Na hora que eu tirei ele de cima do túmulo, eu tirei ele daquela dimensão. Ele, nossa, que lugar estranho. Onde é que eu estou? Eu falei, a gente veio beber uma água, que você está lá já tem tempo, daqui a pouco a corneta toca, você volta, mas, por enquanto, fica aqui para você beber essa água. Não voltou mais, porque ele não achou essa dimensão. Ele só encontrou aquela que eu mostrei. É assim somos nós. Pronto. Vai desencarnar hoje? Você vai desencarnar hoje? Então, presta atenção de tal teu nível de consciência. É assim que a gente funciona. Ô, Sandra, meu nome é Irlândia. Surge uma dúvida aí, já que você falou dessa coisa do espírito, de ficar ali sentado esperando. E a gente ouve falar, né, que tem espíritos que desencarnam e vivem anos, né, até ele ter consciência de que desencarnou, de que não está mais naquele lugar. Então, você podia explicar um pouquinho melhor sobre isso? Sim. Porque eu entendo assim um pouco, mas agora que você falou que o cara ficou lá em cima do túmulo, me veio isso aqui, né? De tempo, né? Que o tempo na espiritualidade é diferente. E, às vezes, as pessoas ficam anos ali paradas, né? Porque elas não têm essa consciência. Você teve afinidade com o espiritismo a partir de que idade? Com uns 20 anos, mais ou menos. Não, levou 20 anos para despertar. Não que as outras pessoas não estejam despertas, ok? Mas olha onde é que eu quero chegar. Tem gente que está tendo afinidade agora, uma idade mais avançada. Assim somos nós lá do outro lado. Uma vez, na mediúnica, o médium, né, porque ele estava incorporado, ele levantou e fazia assim, ó, toco, 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 toco. E ele dava a volta, e toco, 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 toco. Ele estava andando de cavalo, dando volta. Aí eu perguntei assim, o que você está fazendo? Aí ele disse assim, estou tentando achar saída. Eu falei assim, saída ele é. Eu não acho o portão para mim poder ir embora dos tempos que eu estou rodando aqui. Aí eu disse assim, você estava fazendo o quê? Menino, teve um duelo e eu matei ele. Agora eu quero ir embora. Eu falei assim, que ano você está? Ele estava na época dos duelos lá nos Estados Unidos, faroeste, naquela época. Aí ele me falou lá que a gente identificou que era isso. Aí eu falei assim, pense, eu estava aqui pensando quantos anos do faroeste para cá ele estava com o mesmo padrão mental. Mas isso que você está falando durante a mediúnica que você participa, que você tem esses insights? Isso. Mas eu estou trazendo esse exemplo. Mas nós não somos diferentes deles. Repare que, durante a sua vida, às vezes, vêm as mesmas situações, elas vão acontecendo repetidas na sua vida. Estou falando de situações mesmo. Das relações interpessoais, de trabalho, de problemas financeiros. Está lá, pá, pá. Aí você pensa, gente, comigo não dá certo. Dá, criatura. É porque é a sua forma de pensar. Sai dessa crença. Se liberte. Muda a sua forma de pensamento. Seja mais livre na sua forma de pensar. Porque se você entrar no padrão de vitimização, de reclamação, não vai ter outra. Você não vai experimentar uma outra realidade. Porque o espírito, ele reencarna. É a síntese que eu faria, né? Nós reencarnamos para relembrar quem somos através desses desafios, da experiência. Porque eu estou mergulhada nessa matéria, eu estou em Deus, então eu tenho tudo, eu sei
tudo. Mas quando eu mergulho em determinadas frequências, dimensões, vibrações, existe se ela é muito densa, eu vou esquecer mesmo. Então, meu desafio é aprender a me desvincular dessa matéria para que eu consiga fazer experimento do espírito na matéria, mesmo utilizando a matéria, mas mais desperto. Aí eu recordo quem eu sou, dos meus poderes, aí eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo curar as pessoas. Tem uma série de coisas, mas a depender do meu nível de despertar, eu vou estar mais atrelado a esses pensamentos e não. Então, quando é que você leu O Nosso Lar? Quando foi que ele despertou? Você lembra? Vocês lembram o que André Luiz estava fazendo quando ele estava no nosso lar, que ele conseguiu sair do umbral? Ele estava comendo lama. Foi um dia que ele estava comendo folha podre, que a fome dele era muito grande. E ele, quando ele não aguentou mais, ele sentou e começou a chorar. Na hora que ele chorou, ele teve aquele sentimento de saudade da vida. Bem rapidinho, assim, que ele lembrava que a memória dele também já estava indo embora. Né? Então, é bem interessante. Tem uns estudos que vai falar... Vocês já ouviram falar de ovoides? Então, os ovoides são espíritos tão endurecidos, tão raivosos, tão maldosos, com tanta mágoa, com tanta tristeza, tudo que é nocivo, ele traz para ele. Ele não perdoa, ele não se perdoa, ele se culpa. Ele vai vivendo milênios assim. Às vezes reencarna, desencarna, assim, com esse padrão. Chega um determinado momento, ele vai perdendo praticamente a sua personalidade. Ele vai perdendo a sua essência. Como espírito, ele continua. Mas, assim, ele vai perdendo os seus direcionamentos. E ele vai se atrofiando, porque ele não utiliza na prática, ele não muda o roteiro dele, então ele se atrofia. É que nem você que não faz o exercício da evolução, né? Não faz um exercício físico. Você vai se atrofiando. Ele vira um ovo. E aí ele vai perdendo a consciência. Aí o que acontece? Os outros espíritos maldosos vão utilizar ele. E ele tem um potencial energético ruim, de dor, de doença. Aí os espíritos, os outros, pegam aquilo lá e implantam nas pessoas. Só faz isso se você tiver uma frequência baixa. Você estiver desavisado. Mas isso acontece. Isso é uma tecnologia do mundo espiritual. As tecnologias não são só positivas. E isso eu preciso dizer para vocês, porque eu estou tratando de fluido cósmico, de emanação de pensamento, para que a gente tenha responsabilidade com a gente. Não dá para ficar passando a mão na cabeça e dizer que isso aí não existe. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, as formas, pensamentos, elas são muito mais sérias do que a gente está imaginando. E, às vezes, a gente fica terceirizando, porque o espírito me obsidiou. Vou lá no centro fazer tratamento, criaturar. Venha, faça, porque a gente precisa de ajuda. Mas esta frequência vai voltar se você não abrir o olho por você. Mude. Mude e mude. Se não conseguir, começa a fazer leituras, bota mantra, vai pular, vai ser alegre, vai dançar. De vez em quando, eu boto... Hoje mesmo, eu escutei embalos de sábado à noite. Ai, maravilha, né? Quem gosta. E fiquei dançando. Aí minha mãe passou, minha filha, o que está acontecendo? Você está vindo um passarinho verde? Eu falei, vou até de verde hoje. Tô alegre, quero ficar alegre. E tenho que ir para comer. E eu quero, minha vibração aqui, eu decido, eu quero ela alta. Porque se eu bobear, médium do jeito que eu sou, do jeito que esse mundo está aí meio doido, com política, economia, eu entro logo, rapidinho. Porque eu sou alvo, você é alvo. Eu lido com o mundo espiritual, eu falo sobre espírito, eu falo sobre amor. Eu que vacile, entendeu? Eu que não ando direitinho, dirigindo o carro, não, passando nas sinaleiras direitinho, porque eu sou alvo, como todo mundo é. Quando a gente vai ascendendo, todo mundo fica meio com inveja, fica não sei o quê, querendo cortar caminho. Não. Eu tenho que ficar ligado. Eu não sei se eu te... Com o tempo, isso vai ficando mais claro, tá? Na questão 224, a síntese é o seguinte: no intervalo das encarnações, a alma é um espírito errante, aspirando um novo destino. Desencarnou, fica meio bebedozinho. Até acordar, ué, onde é que eu estou? Né? Tem gente... Lembra daquele caso... Divaldo Franco contou isso. Vocês lembram daquele caso da TAM, quando saiu do aeroporto de São Paulo e caiu na própria local da TAM, ali onde distribuía, né? Muitas pessoas que estavam ali dentro
era um compromisso delas com aquela realidade. Assim que elas desencarnaram, elas já levantaram e já estavam ajudando outras pessoas. Elas eram as próprias missionárias de ajuda daquelas pessoas que estavam lá. Elas quase não sofreram nada. Foi uma questão de segundo. Desencarnou e já estava em pé, recolhendo as pessoas para levar para o mundo espiritual. Assim também na Boate Kiss. Muitas pessoas que estavam lá dentro eram como meio que missionários, não sofreram parte daquilo que as pessoas sofreram. Então, depende muito do seu nível consciencial. Tá? Essa duração depende do espírito, para algumas são impostas como expiação. Ou seja, precisa ficar meio que repetindo aquele processo, e, às vezes, aquele tempo que ele fica lá, aquele dia que ele estava lá balançando a perna em cima do túmulo, aquele tempo para ele foi muito precioso, porque muita coisa passou pela cabeça dele. Agora, ele não saía daquele padrão. Na hora que ele foi despertado, aí ele, entendi. Então, ele estava ali passando por um processo de expiação. Tá? Na 225, a questão vai dizer que a erraticidade não é um sinal de inferioridade. Existem espíritos de todos os graus. A encarnação é apenas um estado transitório. O mundo espiritual é a verdadeira realidade. Tá? Então, quando você vem para cá, você vem mais para um experimento transitório, para depois chegar no lugar que você deve estar. Tem espíritos que demoram mais lá no mundo espiritual para reencarnar? Tem, por algum motivo, que eu não vou saber dizer, mas existe. Mas a verdadeira pátria é no mundo espiritual. Aqui você está em um momento transitório. Quando você desencarna, eu já entendi que tem a ver com a consciência de cada espírito, né? O que ele vai fazer, como ele vai agir, aonde ele vai se sentir atraído, etc, etc. Mas nessa questão aí que você botou agora desse post, e na anterior, eu fiquei vendo, e você falou que leva um tempo assim, Depende da pessoa. Dependendo da pessoa. Pergunta, em relação ao desencarne, a maioria dos espíritos não tem acesso a antepassados, ou aos protetores, ou aos amigos espirituais? O espírito fica extremamente só, ou ele é, recepcionado pelos mentores, por exemplo, ou a mãe da vida passada, ou um amor de 500 vidas atrás? Entendeu, mais ou menos? Entendi. Se eu te falar que a sua família ancestral está aí do seu lado, você acredita? Então, nós sempre vamos estar acompanhados. Sempre. A gente que não vê, por causa da nossa frequência. Quando você começar a se conectar, você vai entender o que eu estou falando. Isso é uma questão de exercício frequencial mesmo, porque tudo no universo é energia. Você leu o André Luiz? Então, você lembra quando ele começou a sentir aquilo, que a luz apareceu ali no fundo e a família dele veio? É isso. A gente nunca está só. Nunca, nunca, nunca mesmo. Você sabe que eu fico até arrepiada a falar isso. Um exercício que eu faço comigo, porque é fácil falar, né? Sabe Deus, quando eu desencarnar, como é que eu vou estar? Eu sou enfermeira de formação. No dia que eu tive neném, eu me cuidei, eu fiz natação, vou ter parto normal, porque eu sou enfermeira retada, que não sei o quê. No dia que eu fui parir, não deu certo. Eu fiz cesárea e deu um escândalo no hospital. Aí meus colegas falaram, ué, cadê aquela enfermeira? Aí eu falei, não sei, eu quero sair daqui. Então, eu costumo fazer muitos exercícios assim comigo, sempre para me preparar para a morte, sempre para me preparar para o desencarne. Porque eu nunca sei qual vai ser o ambiente, a frequência, se eu vou estar desesperada, se eu não vou estar, se eu vou morrer de acidente de carro. Então, eu trabalho diariamente o meu desapego. Mas não é um desapego que é saudoso, é um desapego que eu faço que eu busco me entender da seguinte maneira: se tudo é Deus, se eu vou ver eles do outro lado, se a verdadeira pátria está do outro lado, está tudo bem, é por um tempo, aqui é transitório. Então, eu vou me treinando, eu vou criando essa cultura em mim. Quando minha filha falou assim, minha filha tem 19 anos, quando ela falou assim para mim, mãe, o ano passado, eu vou sair de casa, eu vou morar sozinha, eu só tenho ela como filha.
quase perdi quando ela tinha 3 anos de idade, porque ela teve H1N1, ela ficou grave, ficou internada na UTI muitos anos. Então, ela é toda mimada assim, pela família. E ela me disse assim, mãe, eu vou embora, eu vou morar sozinha. Arrumei o 2º emprego e estou saindo. Ai, gente, como foi uma experiência dura. Como foi? Ainda vivo essa experiência. Mas eu lembro também que, ao mesmo tempo, ela estava me falando isso, eu disse assim, esse é o espírito livre, corajoso. Fiquei com inveja. Fiquei com inveja. Porque eu não tive essa coragem que ela teve, com a idade que ela tem. Eu fiquei dependente da minha mãe até os 26 anos. E ela deu esse... O que é isso? Que espírito é esse? Então, eu tenho que acreditar no que eu criei, como eu criei, o que eu produzi, o que eu ensinei. E eu acho que deve chorar de vez em quando. De vez em quando ela fala, estou meio triste, posso ir dormir aí? Você vê que ela não está legal, está com saudade. Mas faz parte dos experimentos. Isso é uma coisa que eu busco. Se eu for embora antes de todo mundo, eu devo sentir uma saudade enorme. Eu acho que eu vou ficar meio piradinha, assim. Ai, que saudade, vontade de voltar. Né? Mas eu preciso buscar essa consciência em mim. Eu preciso utilizar, como professora, com o conhecimento que eu tenho que trazer isso para a minha prática. Eu tenho que fazer esse exercício comigo, eu tenho que me esforçar, porque eu decidi que eu não quero mais sofrer. Eu decidi que eu não quero muito mais viver nessa dimensão, não. Não, aqui tem muita guerra, aqui tem muita... Estou falando sério. É uma decisão minha. Não estou mais afim. Então, o que eu puder estar atenta para não ficar voltando, eu vou. Quanto mais eu diminuir essas coisas aí, eu quero diminuir minhas reencarnações. Se eu puder, já na próxima, nem vir mais, está ótimo para mim. Interessante que, no início, né, do curso, a gente, não sei bem a aula, mas a gente aprende com a explosão do Big Bang, e aí vai se formando. Aí a gente passa um tempo na matéria, no mineral, depois vai para o vegetal, até chegar nos primórdios do ser humano mesmo, que ainda não sabe a célula que ligou. Né? Eu fiquei muito impressionada com aquela aula. Então, a cada momento em que a gente vive um mundo, a gente aprende um pouquinho. Sim. E só depende da gente para poder evoluir para um outro espaço. Aí você veio com esse questionamento agora, eu não quero mais vir nesse mundo. Mas eu acho, e eu sei disso, que não depende só da gente. Não. Depende do que você precisa aprender e depende do que eles querem que você aprenda. Vírgula. Aí, agora, nós vamos debater. Agora, não, deixa o microfone com ela, deixa. Eu que escolho, eu sou soberana. Mas eu sei que existem algumas necessidades. Enquanto eu não tiver esse despertamento, concordo com você. Mas, na hora que o espírito tiver a compreensão das leis, ele não volta. Ele não volta porque ele decide a frequência que ele quer estar, com liberdade, com justiça, com competência cósmica. Você se lembra do caso, você assistiu minhas aulas, então, uma determinada... Essa eu acho que vocês lembram, que essa foi forte, que é o caso daquele rapaz que era a profissão dele era matador de aluguel. Vocês lembram dessa história? Você lembra? Eu sou de terça. Tá, então, é o seguinte... Ele era matador de aluguel. Ele veio contar essa história na mediúnica. Ele dava tiro na cabeça das pessoas. Até que um dia deram um tiro na cabeça dele e morreu. E ele ficou mais de 50 anos lá, no mundo, na escuridão, sozinho, ninguém aparecia. Até que um dia ele teve vontade de chorar. Quando ele teve vontade de chorar, uma luz apareceu, igual lá onde André Luiz foi lá, e aí perguntaram assim para ele, poxa, você não quer sair daí, não? Faz tempo que você está aí, vamos tomar um banho, não sei o quê. Saiu daquele lugar, e ele viu a família, aos pouquinhos foi vendo a família, tinha um local só para ele. E aí, esse mentor, que depois a gente descobriu que era mentor, isso ele contando, perguntou assim para ele, vem cá, você não quer fazer outra coisa, não? Você só sai do quarto, vai andar no jardim, sai do quarto, vai andar no jardim. Ele, poxa, é mesmo, não estou querendo mais a culpa, só batendo na cabeça dele, porque ele começou a lembrar as coisas que ele fazia. E aí, isso levou quase 100 anos, ele tendo várias profissões.
Uma delas, aí, quando chegou assim numa das últimas, e sempre o mentor aparecia, você não quer mudar? Ele, é mesmo, já sei fazer isso aqui, eu quero mudar. Até que um dia o mentor chegou para ele, vem cá, não está faltando nada para você, não? Ele disse, tá, mas eu não vou tocar nesse assunto, que era da reencarnação. Mas você não disse que você estava com saudade da sua família? Mas eu não vou, não. Você é doido que eu vou reencarnar? Eu vou reencarnar, a primeira coisa que vai acontecer comigo é eu entrar com microcefalia, eu vou nascer sem pé, o outro vai abusar de mim na infância. Não vou, porque eu sou mal. Eu sou mal. É mesmo você. Quem disse isso para você? As pessoas falam aí que quando a gente tem que reencarnar, a gente tem que pagar aquilo que a gente foi. Aí o mentor falou assim: é mesmo? As pessoas dizem, e você acredita nisso? Aí, se elas estão dizendo, vem cá, você não tem pensamento próprio, não? Aí ele, como pensamento próprio? Você sabia que você é individual? Aí ele, eu achei que todo mundo dizia, cuidado, viu? Cuidado. E o que todo mundo diz pode não ser a verdade. Pense sobre você. Aquilo que você quer, aquilo que eu quero, você nunca parou, não. Nunca pensei no que eu quero. Então, começa a pensar. Aí, mais trabalho, arruma outro emprego. Aí, um dia, o mentor falou assim, você não quer mudar de emprego? Ele disse, você sabe que eu estava querendo ir para uma coisa mais leve. Eu estou muito cara crachá. Então, pensa aí uma coisa, o mentor nunca dizia para ele o quê. Aí ele disse, eu acho que eu vou trabalhar numa floricultura. Ele, ótimo. Aí já plasmou a floricultura, já estava lá dando crachá para ele, você vai trabalhar aqui. Aí ele começou, aí o mentor todo dia fazia, e aí, está gostando? Menino, que negócio, é diferente, né? Aqui todo mundo é alegre. Todo mundo que vem aqui sempre é para dar flores de alegria para alguém, mesmo que alguém morra, né? É para dar flores para aquele que tem saudade, é sempre coisa boa. Ele né? Eu estou achando até que eu estou diferente, tá bom. Aí, depois de não sei quantos anos, e aí, não está querendo nada, não. Ele, vem você de novo querendo que eu reencarne. Eu nunca disse para você reencarnar. É uma opção. Porque você está com saudade, essas pessoas que você está com saudade, estão lá, não está aqui. Lá você vai encontrar elas. Mas aí eu vou nascer como? Ele diz assim, você decide. Ele, eu? É você que decide o que você quer. Mas eu fiquei sabendo que tem lá um lugar que eu tenho que ir lá me alistar, que ele falou, para ir para o planejamento reencarnatório, e eles vão decidir que eu vou nascer com metade na cabeça, que eu vou... Aí ele, menino, você de novo, você não pensa, não é nada disso, mas eu posso escolher o que eu quero, sempre foi assim. Ele, e por que as pessoas não pensam assim? Porque, não sei, elas não estão despertas, mas não é assim. Ele disse, e eu posso, então, escolher agora o que eu quero? Pode, eu estou lhe dizendo que você pode. Então, eu quero ser neurocirurgião. Ele, é mesmo? Eu quero ser neurocirurgião. Ele se tornou o melhor neurocirurgião pediátrico da Bahia, no Martagão Gesteira. Todas as cirurgias que ele fez foram das pessoas que ele tinha dado tiro. Ok? Para isso, é preciso o quê? Consciência. É preciso consciência. Tenha consciência. Nem precisa responder. Pensa, porque esse é o momento de reflexão. Sandrinha, você pode estar errada? Posso, porque tudo a gente pode. Mas eu ouvi isso, não foi só eu que ouvi, foram várias pessoas dentro da mediúnica. Isso faz muito sentido para mim, quando se trata de consciência. Você está na sua casa, eu não sei a sua rotina, eu não sei o seu roteiro, mas a sua forma de pensamento, não esquece que ela está sendo alquimizada com o meio ambiente. Você está em Deus. Você é mais poderosa do que você imagina. Você pode alterar a frequência de um ambiente paulatinamente. Dá para mudar essa cadeira só com a força do pensamento? Não. Porque aqui é outra dimensão, é uma dimensão densa. Mas nós estamos falando da nossa frequência energética. Isso eu posso fazer. Então, quando eu desencarnar, eu sou um perispírito, eu sou um espírito, eu sou energia. A condução quem dá da minha vida sou eu. Quando eu expulsei os espíritos que estavam no meu quarto, isso foi uma condução energética. Quando minha filha viaja, que minha filha sai, que minha filha falou, mãe, eu vou tal lugar, vou chegar de madrugada, eu fico lá na pressa, eu tomara que dê tudo. Filha, quando você tomar o Uber, me avisa, não sei o quê, pode me acordar, não tem problema. Eu estou lá entrando numa frequência com ela. Eu falei, filha, eu falo isso para ela, filha, fica na hora que você ligar, pensa na mãe, que eu estou junto com você. Isso tudo é possível.
Quando você está de longe, buscando que a pessoa se cure, emitindo energia, o que é uma imposição das mãos? O que é um passe? O que é esse trabalho de quarta-feira que acontece aqui, gente? Isso tudo é pensamento, é energia, é vontade, é desejo, é alquimia pura. A gente desconhece. Então, consciência. Microfone, porque está mais longe. Tá. Para não atrapalhar muito. Então, assim, umbral não existiria. Aquela coisa de, você fez alguma coisa, você vai para um umbral. Ilusão. Depende da sua consciência. Ilusão. Então, por exemplo, esse matador de aluguel, que errou e errou para caramba, certo? Mas se ele chegasse lá achando que nada fez de errado, estava tudo beleza? É mais ou menos isso? Então, o seu nível de consciência. Vamos lá. Uma pessoa... As prisões. Vamos lá para os presídios. A maioria lá se culpa, ok? Está no verdadeiro inferno. E lá, entre eles, lá, o verdadeiro inferno cria as leis, né? Que, pela justiça brasileira, você não pode matar ninguém. Você não pode botar aquela pessoa, enrolar ela no colchão e botar fogo. Porque a prisão ia ser prisão perpétua. O cara já está preso lá por 5 anos. Né? Mas existem algumas pessoas lá que elas se arrependeram profundamente. Elas se arrependeram profundamente. Mas elas sabem que elas precisam estar naquelas leis. Quem somos nós para dizer que, na hora daquele desencarne, aquela pessoa não vai estar em outra frequência? Quem é que pode julgar dizendo que ela vai para o umbral? Quem aqui? Não temos esse direito, não temos essa condição, porque nem em nós sabemos para onde vamos. Não estou dizendo que eu digo, tomara que eu não vá para o umbral, tomara que... Por quê? Porque, estando do outro lado, é uma experiência. Eu vou voltar para a minha casa, mas eu vou acertar a porta? Depende do como o meu despertar. Penso eu que não é uma coisa simples e tão rápida. Penso eu. Simplesmente, eu estou desperta, vou desencarnar, como aquele caso que o Divaldo falou, que aquele pessoal da TAM que entrou lá, ele levou questão de minutos, eles já estavam de pé como se tivesse consciência mesmo daquilo. Né? Acho que depende muito de cada caso. Mas a nível de consciência é uma coisa desconhecida por nós. É algo que vale a pena mergulhar. Vale a pena. Quando a neurociência fala que os seus pensamentos são plásticos, significa que você pode moldá-los. Se você mergulhar na neurociência, você vai estudar isso. O que você pensa, ele plastifica, você idealiza. Então, cocria a sua realidade. Por isso que eu falei aqui com ela, Carla, né? Falei com Carla. Eu busco a cada dia trabalhar os meus pensamentos e a minha consciência. E sempre eu busco. Às vezes não dá, não, mas eu busco, sempre de forma positiva. De que maneira eu projeto aquilo que eu quero? Eu crio a minha realidade. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu acordo com o pé direito dizendo assim, vai ser. Vai ser. Quem quiser encher meus picuá, pode falar, eu vou dar risada. E, às vezes, a pessoa fica com raiva. Dá uma raiva de você, só simpatia. Paciência, fazer o quê? Eu decidi ser feliz. Eu decidi ser alegre. Eu decido o que eu quero na minha vida. Busco fazer isso no momento do meu desencarne, seja qual forma for. Eu busco assim aqui dentro. Eu quero estar lúcida, eu quero estar consciente. Eu quero estar consciente o tempo todo, porque na hora que eu não estiver, eu vou ser submetida a outros espíritos. E eu não quero isso. Eu quero mandar em mim. Eu quero decidir para onde eu vou, com quem eu quero ficar. E eu fico conversando, vocês aí que já se foram, meus dois pais, mães. Tem uma casa legal aí que eu quero ficar com vocês. Eu não quero ficar em qualquer casa. É engraçado falar isso, né? Mas é domínio de si mesmo, é domínio da própria consciência. Tomara que isso dê certo. Porque em cima, quando você estuda a consciência no meio espiritismo, é essa tendência, é dessa natureza. Tudo que você vive, eu vivo, eles vivem, tem a ver com escolhas. Aí você fala, mas eu não escolhi isso. Mas você não pode esquecer que o seu consciente é o mínimo. O que tem mais é no inconsciente. E você está aqui exatamente para fazer a experiência do despertar. Quanto mais você desperta, mais você se redireciona.
Por isso que refletir, meditar, silenciar, ficar na caixa do nada, se conectar, ouvir boas músicas, Bach, Mozart, ó, alta frequência. Seu contexto vai mudando. Agora, é difícil tudo isso? Claro, porque a gente está numa crença. A gente ouviu falar que não pode, que não deve, que tem que ser assim, que tem que ser aquilo. Não, aquilo que tem que ser é o que foi contado. Agora, eu quero saber o que eu sinto, o que é verdade para mim. Eu quero fazer um novo experimento comigo. Não o que todo mundo diz. O que todo mundo diz eu já sei. Agora, eu quero sair um pouquinho do que todo mundo diz e começar a ouvir o que eu digo para mim. Sandra, eu não falo assim da pessoa que se arrependeu. Eu me refiro a quem acha que não fez nada de errado. Pronto. Está tudo bem, a consciência está tranquila. Não, o que eu fiz... O que você só... Porque quando, por exemplo, se você desvia um dinheiro que não é seu, um exemplo, um dinheiro público, você está matando um monte de gente. Mas eu não fiz nada de errado. Aí, chegando lá, depois do desencarne, a minha consciência está tranquila, está tudo certo. Está tudo bem? Eu não estou falando da pessoa que se arrepende, ou da pessoa que chega lá e cai em si e diz, porra, fiz merda pra cacete. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a quem chega lá e fez muita besteira, mas... Eu posso lhe assegurar mesmo, de verdade, isso, pelas experiências que eu tenho na mediúnica, tá? Estando do outro lado, o véu da carne cai. Aí você vai dar de cara com você mesmo. Aí entra no processo de culpa, tem gente que vira ovoide. Depende. Agora, aquela pessoa que deu tiro na cabeça de todo mundo, ficou um tempão daquele jeito. Quando ela foi caindo na real, ela foi se deixando, porque para ela chegar nesse nível, foi o que ela contou para a gente, ela se perdoou. Tem a ver com você mesmo. É um auto-perdão, com ajuda mútua, alquímica, né, de muita gente que nos acompanha. Muitos espíritos que nos acompanham. É um processo, não é uma mágica. É a sua consciência que vai dizer para você onde você vai estar. Por isso que eu brinco. Desencarnou agora, sua consciência está onde? No seu desencarne. Porque é aí que você vai estar, nesse local. Se desencarnar hoje, suas preocupações, não sei o quê, vai estar nesse lugar. Até você se desvincular disso, aí você vai mudando seus status vibratórios. É sempre onde sua consciência está. Tá? Para os espíritos, é difícil deixar as paixões na Terra, sobretudo para os que têm bastante acentuadas. Os espíritos elevados, ao se libertarem do corpo, deixam as más paixões e apenas guardam as do bem. Os espíritos errantes se instruem observando lugares, conselhos e cursos com espíritos mais elevados. De volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que tinha, além de outras de que não dispunha. Quando eu engravidei, quando chegou no 7º mês, eu comecei a ter uma perturbação espiritual, não conseguia dormir, toda hora parece que minha filha queria nascer, era uma confusão. Aí, até que um dia alguém falou assim, vai fazer um tratamento espiritual. Quando eu fui, o espírito, o outro que queria reencarnar, apareceu brigando com ela. Os dois, ela estava na minha barriga, mas ela, como espírito, se colocava. Aí os dois batendo boca. Não, era eu que tinha que... Aí quem estava coordenando a mediúnica falou assim, converse com ele. Eu falei assim, mas por que você está brigando com ela? Ele disse assim, porque não foi isso que a gente combinou. Eu combinei em nascer primeiro. Por que ela veio passar na minha frente? Aí apareceu um espírito, através de outro médium, e disse assim, o que foi que a gente combinou? Você não disse que você ia estudar primeiro. Você está sabendo que, para reencarnar, é preciso passar por aquela escola. Você não quis. Você faltou, não quis, enrolou. E agora você está querendo burlar a lei? Aí ele disse, mas eu não... Você disse que ia estudar. Você quer reencarnar sem ter esses estudos? Não. Então, teve que mudar a ordem. Aí ele chegou para a gente e disse assim, e é agora? Que horas que eu vou reencarnar? Eu falei, agora não dá mais. Eu já tinha mais de 40 anos, aí eu fiz um acordo com ele. Eu falei assim, agora não, a gente vai ter que pensar em outro momento, mas nesse momento agora não dá. Está vendo aí? Por isso que eu queria reencarnar primeiro. Uma confusão. Mas essas coisas existem. E você pensa que eu me culpei? Não. Porque eu tinha consciência de que aquele momento, nem hoje, não tinha condição mais. Né? Deu no que deu. A noção do tempo varia na compreensão dos espíritos, daí a dificuldade de determinar as datas e épocas.
O tempo para eles é nulo, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são os seus olhos apenas instantes que se perdem na eternidade. São palavras, né? Frases para a gente refletir. Isso tudo são os números das questões, tá? Do Livro dos Espíritos. Dependendo da elevação, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa do que nós. Os espíritos lembram o passado com mais facilidade, mas nem tudo sabem, a começar da própria criação. Quanto ao futuro, depende da elevação alcançada. Muitas vezes entrevêm, mas nem sempre podem revelá-lo. Vocês não esquecem que Kardec escreveu aí em 1800 e bolinha, tá? Se Kardec escrevesse o livro hoje, certamente ele traria mais informações. Então, eu quero que vocês pensem bastante na 242, porque, do jeito que o planeta está aumentando a sua frequência, porque o planeta está mudando, muitas revelações virão por aí. E, em breve, teremos muitas outras informações. Então, o tempo não fica parado. Vai acontecer muitas coisas, a gente vai tendo mais informações a cada dia. 248. Aos espíritos superiores, nada obscurece a visão. Os espíritos superiores ouvem os sons mais imperceptíveis. Da mesma forma que a visão, os espíritos superiores têm a percepção de sons não localizados. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza, conforme sua elevação. E aí a gente tem aqui, dos mundos primitivos, né, que eles eram rudimentares, a forma humana, mas sem nenhuma beleza, depois vai evoluindo, né, nenhum sentimento de delicadeza na época, ou benevolência, a força bruta era a única lei deles, nós, né, porque nós estávamos lá. Passam a vida na conquista de alimentos, né, e tinha uma vaga intuição de um ente supremo. Quando você tem mundos onde se domina o mal, né? Nem todos são enviados em expiação, nos mundos de prova e expiação. Espíritos primitivos estão em contato com os mais avançados para se educar, raças semi-civilizadas, espíritos em progresso, e espíritos exilados também se encontram em expiação, variedades são infinitas. Quando você vai estudar Kardec, que você vai entrar numa certa profundidade desses conteúdos, ou outros livros também, você vai lembrar que, na época das pirâmides, tinham muitos espíritos de outros lugares, né, de outros planetas, inclusive, nos ajudando. E muitos espíritos exilados, que tinham suas guerras lá em outros planetas e vieram para cá também. De alguma forma, eles eram mais evoluídos, por um lado, mas moralmente não. Então, nós tivemos essa influência para a gente chegar onde a gente chegou. Tá? Transição entre mundos, né? O mundo de regeneração é uma transição entre mundos de provas e expiação para mundos mais felizes, sujeitos à prova e não há expiações, que é onde o planeta da gente está indo. Ele está exatamente nessa transição. O homem ainda é carne, portanto, sujeito a vicissitudes. A alma encontra-se mais calma e muito mais em repouso. Então, a dinâmica dela, num padrão ansiedade, consumismo, ele dá uma desacelerada importante. Bom, isso aí a gente já passou. Os mundos ditosos e felizes, a forma corpórea é sempre humana, embelezada, aperfeiçoada, purificada. Segundo Kardec, né, o corpo nada tem de materialidade terrestre, não sujeito à deterioração. O desenvolvimento dos corpos é rápido e quase nula a infância. A morte é uma transformação feliz e as relações são amistosas, laços de amor e fraternidade. Dependendo do espírito que vem falar com você, quando você tem... Porque, geralmente, a gente não pergunta, porque a gente fica até envergonhado se perguntar. Mas, de vez em quando, a gente dá umas fofocas, né, do astral. Pergunta, quantos anos você tem? E se ele falar que tem 300, como já aconteceu comigo, que eu perguntei, ele falou que tinha 300 anos. Eu falei assim, fiquei até com vergonha de perguntar as outras coisas, né? Um espírito que tem 300 anos tem informação para passar. Nem perguntei mais nada. E fiquei até com vergonha, nunca mais vou perguntar essas coisas, porque eu acho que é até deselegante alguém perguntar a idade do outro, né? Então, aí não pergunto. Mas, para vocês terem uma ideia. Habitação dos espíritos puros. Os espíritos não ficam presos à sua habitação e podem estar em toda parte, nos mundos celestes ou divinos. Ao mesmo tempo que os seres progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, o que a gente chama de princípio material e o princípio espiritual, eles vão ascendendo concomitantemente. Então,
O mundo está muito materializado. Mas, se você reparar, em determinados lugares... Qual é o lugar que a felicidade... É Butão, né? Que é o primeiro lugar de felicidade do mundo. Engraçado, porque eles têm uma pobreza lá, né? Mas eles ficam bem, está tudo bem para eles, eles se alimentam bem, eles comem do jeito deles, em cima da cultura deles. E ninguém morre, sim, de determinadas doenças. Tem uma pobreza econômica, né? Então, isso muito tem a ver com a forma como eles encaram os seus próprios conflitos e as crenças, né, que desenvolvem. Mundos não circunscritos, né? Ele é muito etérico, ele é mais uma imagem de luz, né? É algo para a gente pensar, porque a gente está tendo muitas aparições aí, se você buscar estudar, está tendo muitas aparições não explicadas, assim, por muitas pessoas. Então, com focos de luz, raios de luz que aparecem assim no céu, algumas pessoas veem. A gente não tem como saber se é ou não é, porque a gente não está acostumado a ver, né? Mas é possível porque as dimensões elas aparecem em todos os cantos, é porque a gente não tem olhos de ver, né? Existem lugares mais densos na crosta terrestre e é a zona mais obscura, né? Quando no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres da bondade, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Repare que ele não fala nada de matéria ali, é nível consciencial. Quando você pega os livros de... Ai, meu Deus, como é o nome dela? Que fala sobre umbral. É um livro grosso assim. Ela fala só sobre umbral, onde tem os espíritos que ficam mergulhados no umbral. Eu esqueci o nome desse livro. Esqueci o nome da autora, também me ocorreu aqui. Ela vai dizer lá, em um determinado momento, que quando você ouve o relato dos espíritos, eles vão dizer: eu estou mergulhado na lama, só está fora a minha cabeça. E é muita gente gritando aqui, é muita gente chorando. Aí, quando ela direciona e diz assim: mas, menina, é só você levantar, que ele decide fazer isso, ele muda completamente o ambiente dele. Porque é nível consciencial, tudo está na consciência. Tudo está no pensamento, é o pensamento que cocria a realidade. Esqueci o nome dela agora. Região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. É onde André Luiz esteve, né? Qual a casa que não há pão? Todos gritam e ninguém tem razão. Esferas espirituais de transição estão situadas acima da esfera mais densa e abaixo das regiões superiores. Nelas ainda existem o sofrimento, mas seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. A natureza é bela, harmônica, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. São ambientes de trabalho onde não existe qualquer sinal de inércia e ociosidade. Para quem lê o Nosso Lar, sabe aquele determinado momento que Kardec disse que ia ter mudança de alimentação? Sabe aquele capítulo que Kardec disse: olha, eu estou ouvindo no... Como é que chama? Microfone não, como é? Que fala em voz alta, que sai... o megafone lá. Que as pessoas, que a alimentação ia ser mudada. E muita gente estava reclamando: como é que pode? A gente vai morrer de fome, vai tomar mais sopa, vai tomar mais líquido, vai tomar mais suco. E a comida, né? Porque ia mudar o padrão. Por algum motivo, aquela frequência do Nosso Lar, que não é desse jeito mais, não é. Aqueles espíritos nem mais estão ali, a frequência mudou mesmo para melhor. Por quê? Porque conforme vai mudando o status consciencial, vai mudando a frequência material, vai mudando a frequência vibratória, e todos vão mudando. É assim que vai acontecer com o nosso planeta para ir para a regeneração. Em breve vamos ver isso, tudo vai ser mais sutil. Vocês não começaram a perceber que tem gente que está tendo muita alergia alimentar? O que vocês acham que é isso? Com a quantidade de flash solar que está tendo aí. Você imagine, para quem trabalha em laboratório, uma potência, um calor, uma temperatura altíssima em determinados elementos faz mutação, não faz? Imagine o último flash solar que teve, que acho que é quase 5 tamanhos da Terra, que não chegou ainda no nosso planeta. E em breve vai chegar. Vocês acham que não vai ter mutação genética, não vai ter alteração na Terra? Claro que vai, gente.
é uma potência, aquilo é temperatura altíssima. É óbvio que você vai mudar. É óbvio que algumas coisas no teu corpo vão ser modificadas. As coisas não estão soltas, não, elas estão muito bem organizadas. A gente não pode fingir que isso que não está acontecendo com a gente. Está acontecendo. Não é à toa que o Sol não vai... Ele está fazendo as mudanças dele, não sei se ele vai ser anã branca, anã vermelha, anã rosa, sei lá o que ele vai ser, que eu vou ser astrofísica, eu vou estudar, depois eu conto. Mas a verdade é que ele está fazendo a mudança dele. Você acha que o planeta não vai mudar? Claro que vai. Vai todo mundo junto acender. Não existe contato direto com a crosta terrestre, a não ser através de enviados e trabalhadores com grande habilidade. Lembra que Kardec queria falar não sei com quem? Que, como ele foi direcionado, vai ali procurar o Ministério da Comunicação, que você vai entender como é que você manda a mensagem. Era assim. Mas hoje pode ser diferente? Pode. Hoje, a gente tem crianças que trabalham de maneira telepática. Se vocês acham que muitos autistas que têm determinados graus, vocês acham que eles são calados à toa? Não, eles estão lá maquinando do jeito deles a experiência que eles têm como espírito. Ali não é uma doença, não é um limite só fisiológico. Aliás, não tem limite fisiológico. Não é um limite apenas de relacionamento interpessoal, é outra coisa, gente. Vamos parar para pensar. São espíritos que vêm com alterações genéticas como precursores de uma mudança que está vindo aí que a gente desconhece. Bom, os mundos transitórios ainda, né, são mundos destinados particularmente aos seres errantes, habitações temporárias onde descansam de demasiada longa erraticidade. Né? Sua condição é meramente temporária, seres corpóreos não habitam esses mundos, pois a superfície estéril não favorece a reencarnação. Quando aquele rapaz veio falar comigo, aquele que era atirador de aluguel, eu entendi que ele ficou bastante tempo no mundo transitório, para ele poder se preparar para poder reencarnar. Né? Aí é um ensaio teórico da sensação dos espíritos, né, cidades espirituais. Por exemplo, o sofrimento dos espíritos guardam relação com o procedimento que tiveram, cujas consequências eles experimentaram. Se ele desencarna, já estou terminando, tá, meninas? Se ele desencarna e fica lá na pressão do passado dele, que matou, que roubou, que não sei o quê, ele pode ficar milênios ali. Igual aquele cara que estava no cavalo, rodando, querendo encontrar a saída. É assim que eu quero ir? É assim que você quer ir? Não. Então, trate isso agora. Seja consciente da sua realidade. Se prepare sempre, esteja sempre no presente, se preparando para o seu futuro. Sempre aqui, agora, no presente. O que você come direitinho. Pega um copo d'água, sinta o copo d'água. Vai falar com as pessoas, pensa o que você vai falar antes. Na hora de dormir, diga para você, eu vou dormir a noite toda. Não vá dormir preocupado. Você não precisa, amanhã é outro dia, você vai ter que dormir mesmo. Então, esquece isso aí, vai dizer, eu vou dormir a noite toda, amanhã eu penso nisso. É assim, você vai dando comando para você. É assim que você vai tendo a sua consciência. E aqui é uma cidade espiritual, tudo é dos livros, né, de André. As cidades espirituais, elas proliferam em redor da Terra, numa multiplicidade muito grande. Geralmente são fundadas na mesma época em que surgem as cidades dos encarnados. Então, qual foi o ano do Rio de Janeiro? Qual foi o ano de São Paulo? Qual foi o ano da Bahia? Aqui em cima vão ter cidades muito parecidas. A gente vai mudando nossa cidade, vai criando novas vias, vai criando metrô, vai criando BRT. Sim, vai mudando lá também. Muito parecido, inclusive. Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as cidades, colônias, onde se organizam conforme seu nível evolutivo. Né? A alimentação dos espíritos encarnados se dá através dos fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Por isso que, às vezes, eles desencarnam, não conseguem fazer isso, vêm pedir comida, cigarro, né? Por conta disso, porque eles ainda sentem essa necessidade. As cidades terrenas são cópias materiais das cidades espirituais, às quais estão ligadas. O crescimento espiritual e o progresso tecnológico na Terra são fruto e reflexo das cidades espirituais. Os espíritos das diferentes ordens se reúnem por afinidade, formando grupos ou famílias. E onde as sociedades se formam por semelhantes de gostos, onde o vício e a virtude convivem, cada um à sua maneira. Então, depende com quem você anda, o que você faz, é ali que você vai estar. Está acabando, prometo. A natureza das relações entre bons e maus espíritos é que os primeiros se ocupam em ajudar os outros a se elevar.
Os espíritos se comunicam pelo pensamento através do fluido universal, isso aí a gente já falou para vocês. E em termos de organização. Então, os espíritos se organizam de acordo... Eu vou explicar aqui. Os espíritos se organizam de acordo com a sua evolução. Você é administrador hoje, mas amanhã você quer ser terapeuta holístico, você vai buscar outra formação. Quando você desencarnar, você vai ter várias formações. Então, o seu pensamento, a sua condição consciencial é muito mais ampla do que aquele que passou a vida toda pregando prego. Entenderam? É diferente, porque você utilizou a sua inteligência no seu processo evolutivo. Então, é natural que você vai ter mais opções lá do outro lado. Então, há organizações com interesses diversos no mundo espiritual. Escolas, hospitais, locais de repouso, preparação. Quando você desencarna, você vai se afinar com alguma coisa. Às vezes, você é professor a vida toda. Chega lá, você vai ser um físico. Chega lá, do outro lado, você vai ser vendedor de flores. Depende. Depende da sua essência, daquilo que você busca, né? E a vida social também é a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma. Não tem jogador de futebol, gosta de vôlei, você vai ser um esportista, vai ser um teorista, cientista na área de esporte. Depende das suas afinidades. Temos, assim, um espaço incomensurável. Então, mundos, berços, mundos, experiências, mundos, universidades, mundos, templos, mundos, oficinas e mundos reformatórios, mundos, hospitais e mundos, prisões. Cada mundo daquele, de acordo com a sua consciência. Eu vou voltar para a pergunta dela. Desencarnou? Eu estou me culpando. Você vai se encaixar em um desses mundos aí. Desencarnou? Me culpo, mas jamais me perdoo do que me culpo. Você vai se afinar, porque tudo é frequência. O joio e o trigo estão relacionados à sua mudança frequencial. Muita coisa, né? Dá para virar o cabeção, não dá, não? Dá para pirar um pouquinho. Mas vamos resumir para entregar para as meninas a seguinte questão. Se eu falar para você que você é uma consciência cósmica, fazendo uma experiência na carne, nessa dimensão, fica mais fácil, tá bom? Pense nisso. Existem seres que também são consciência cósmica, estão fazendo a experiência deles no fundo do mar, como seres abissais. Existem consciências cósmicas que são a bactéria que vive no teu intestino. Existem consciências cósmicas que não reencarnaram nunca, estão fazendo suas experiências em outro lugar, porque é a lei daquele outro local. Aqui pertence a nós, com as nossas leis, com essa condição. E, para finalizar, para deixar vocês mais doidos, eu arriscaria dizer que, se Kardec, né, escrevesse, muita coisa ele mudaria. Que nascer e viver a experiência no reino... Isso é meu, tá? Reino vegetal, ir para o reino mineral, ir para o reino vegetal, ir para o reino animal, para o reino homem superior, e por aí vai, reino angélico, sei lá o quê, é uma das possibilidades de viver a experiência na carne. Reflita. Tchau.